Olá, tudo bem? Você está no canal Deus e o Personagem da História. Eu me chamo Ana Paula Maciel de Azevedo e venho contar para vocês histórias de personagens bíblicos e históricos que tiveram um encontro com o Senhor e tiveram as suas vidas transformadas. Eu gostaria de convidar a você, antes de contar a história, para se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo e também compartilhar nas redes para que mais pessoas possam também ter acesso às informações que nós estaremos trazendo para vocês. E hoje nós estaremos falando sobre Lucas, um cooperador também do apóstolo Paulo, evangelista, este que escreveu um dos evangelhos que nós encontramos. Lucas, o seu nome significa luz, portador da luz ou iluminado. E nós podemos entender o quanto que este homem foi importante para trazer luz a conhecimento da palavra do Senhor e também aos fatos históricos que ocorreram na igreja primitiva. Lucas, ele era um gentil, tinha uma origem gentia, conhecia muito bem o grego e assim escreve nesta língua o Evangelho de Lucas e também o livro de Atos dos Apóstolos. Ele teve uma grande importância, pois narrou com grande precisão detalhes e situações vividas, não só pelo período de Cristo, embora não tenha vivido pessoalmente as situações de Jesus, mas pelos relatos das figuras que ele encontrou e teve o conhecimento. Ele pôde conhecer Pedro, Tiago, alguns apóstolos e cristãos que lhe deram importantes ferramentas para a sua informação. Certamente ele também teve acesso ao Evangelho de Marcos, primeiro evangelho a ser escrito, no qual ele baseia muitas das suas informações e posteriormente ele vai buscar aprofundar muito rico em detalhes todo o contexto histórico do Evangelho e também do livro de Atos dos Apóstolos. Nós encontramos a tarefa designada a Lucas no Evangelho de Lucas, no capítulo 1 e versículo 1 em diante, que nos diz o seguinte: tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos entre os nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já has informado. Então, no Evangelho de Lucas, nós observamos o que ele vai escrever, um evangelho realmente direcionado ao Teófilo. Teófilo, ele era uma figura bastante importante, certamente, provavelmente ele tenha sido algum romano, uma figura ilustre, mas que vai financiar esse estudo de Lucas. Lucas provavelmente tenha se convertido, pode ter se convertido através da pregação do apóstolo Paulo ou de algum cristão deste período, mas ele vai ter um conhecimento maior da palavra de Deus, assim como Teófilo. E por causa disso, Lucas vai buscar informações mais precisas a respeito disso. No Evangelho de Lucas, nós encontramos muito figuras de mulheres. Lucas vai se importar em colocar a figura da mulher, descrever relatos de mulheres, isso que não é encontrado nos demais evangelhos, sendo que para o judeu a importância de fatos narrados nesse momento que não tivessem a informação de mulheres teria mais crédito do que com mulheres. Havia nesse período inclusive uma oração feita por alguns judeus que agradeciam a Deus o fato de não terem nascido escravos, o fato de não serem gentios e também não terem nascido mulheres. Por isso que Lucas foi tão importante, justamente quando coloca a figura da mulher, ele inicia fatos narrados e acrescenta histórias tanto de Maria quanto da sua gestação, Isabel, sua prima, e assim por diante. Nós vemos muitos detalhes da palavra de Deus. Ele também traz detalhes médicos e por isso, quando entendemos a sua formação como médico, também o apóstolo Paulo diz que ele era médico. E detalhes de doenças e enfermidades que ele descreve nesse evangelho. É o evangelho mais próximo, mais cronológico, mais detalhado da palavra de Deus, esse livro de Lucas. Em continuidade, Lucas escreve o segundo livro, que é Atos dos Apóstolos. E lá no capítulo 1, versículo 1 em diante, ele também vai direcionar a sua obra, que diz o seguinte: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia que ele foi recebido em cima, depois de ter dado os mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que lhe escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas,
sendo visto por eles no espaço de 40 dias e falando respeito ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que lhe disse: a mim ouviste. Então, este livro de Atos dos Apóstolos também tem esse objetivo. Ele é um livro histórico e muito minucioso, descreve o início aqui da igreja primitiva, o trabalho apostólico e as viagens, principalmente do apóstolo Paulo. Então, Lucas descreve e vai... esses dois livros, tanto quanto o Evangelho de Lucas quanto o livro de Atos dos Apóstolos, eles circulavam juntos nesse período no primeiro século da igreja. Eles eram complementos, porque o final do livro do Evangelho de Lucas, ele vai se complementar, tem uma continuidade no início de Atos dos Apóstolos. Um complementa o outro, enquanto que Lucas encerra com a promessa do Espírito Santo, o Atos dos Apóstolos inicia com essa promessa realmente sendo cumprida. Nós vamos ver que Lucas foi muito importante também, acompanhou Paulo em alguns momentos das suas viagens missionárias, em especial na cidade de Filipos, no qual Lucas também residiu durante algum tempo, e Lucas também estava presente com o apóstolo Paulo durante as suas prisões, tanto na sua primeira prisão em Roma, na sua prisão domiciliar, como na sua segunda prisão já na masmorra, no período final de seu martírio. O apóstolo Paulo fala a respeito de Lucas, fazendo uma saudação, a carta aos Colossenses, a Epístola aos Colossenses, no capítulo 4 e versículo 14, saudando: saúdo-vos Lucas, o médico amado, e Demas. E também a Epístola ao Filemon, no versículo 24, saúdas a Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, os meus cooperadores. Por fim, Paulo também cita a Lucas na segunda epístola ao Timóteo, a sua epístola final, no capítulo 4 e versículo 10, que diz o seguinte: porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o comigo, porque me é muito útil ao ministério. Então o apóstolo Paulo, ele vai fazer uma descrição a respeito de Lucas. Em alguns elementos nós vemos algumas características de Lucas. Embora Lucas não escreva a respeito de si mesmo, nós não vemos nem no relato do Evangelho de Lucas, nem no livro de Atos dos Apóstolos, qualquer referência falando a respeito da sua própria figura. Nenhuma informação dele relatando algo sobre Lucas, sobre ele mesmo. Mas do que nós vemos a respeito da dimensão do seu trabalho, o quanto que ele foi detalhista, ele foi preciso. Na verdade, ele era um médico e aqui ele tem um grande conhecimento de leis, possivelmente ele tivesse uma formação no direito nesse período também. E ele foi um grande, exímio historiador. Ele foi atrás dos relatos históricos do momento e fez algo muito preciso no Evangelho e no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos acompanhar o apóstolo Paulo, principalmente nas suas viagens, entre a sua segunda viagem, no período do naufrágio, Lucas estava com Paulo, e no período das suas prisões, Lucas também estava com Paulo. Paulo descreve Lucas como o médico amado. Paulo também descreve Lucas como um cooperador do Evangelho, um cooperador do seu ministério. E por fim, Paulo faz um contraponto entre Lucas e Demas. Enquanto Demas, também considerado cooperador do apóstolo Paulo, estava sendo citado nas cartas aos Colossenses e ao Filemon, juntamente com Lucas, nós vemos quando Paulo descreve na epístola de 2 Timóteo, Paulo já descreve Demas como alguém que, ao contrário de Lucas, o desamparou. Demas o desamparou, porém Lucas está com o apóstolo Paulo até os seus últimos momentos, até o período final da sua vida. Somente Lucas não o desamparou. Então nós vemos aqui um contraponto. Enquanto Demas abandona o apóstolo Paulo, Lucas permanece junto. Nós sabemos que esse é um período de perseguição após o incêndio de Roma, onde Nero vai empreender uma perseguição às lideranças do cristianismo. Paulo vai ser preso na sua prisão final, a sua segunda prisão, diferente da primeira. É uma prisão insalubre, uma prisão com muitas dificuldades, uma prisão fria. Geralmente as pessoas não aguentavam, acabavam morrendo muito antes até da sua execução. Mas Lucas está com Paulo nesses momentos finais. Lucas permanece junto com o apóstolo. Lucas, então, é um grande amigo do apóstolo Paulo, não só um cooperador, mas é um médico amado. Nós sabemos que Paulo também sofria bastante dificuldades, enfermidades, e certamente Lucas tem o acompanhado nesse momento. Nós vemos que a Bíblia fala no livro de Gálatas que
Paulo tinha dificuldades na sua visão, e no qual ele escrevo aos irmãos com letras garrafais. Certamente ele tinha dificuldade na visão, usava lenços, inclusive, provavelmente por lacrimejar, tinha certas dificuldades e algumas enfermidades, e também pelas situações que Paulo enfrentou durante muita sua perseguição que ele sofreu. Lucas o acompanhou durante esses momentos também. Lucas está presente nos seus momentos finais. Então, nós vemos a grande importância deste homem, o ser cooperador do Evangelho do Senhor. Segundo a tradição, Lucas teria morrido com cerca de 84 anos na Grécia. Nós não temos informações mais a respeito dele, mas somente isso. E, embora nós não tenhamos muitas características descritas na Bíblia a respeito de Lucas, nós vemos quanto que ele foi importante para que o Evangelho chegasse até nós, através dos seus relatos históricos, e também quanto a sua cooperação com o apóstolo Paulo. Foi um grande cooperador do Evangelho e diferencial na obra de Deus, em que nos momentos finais do apóstolo ele estava junto. E são importantes lições para a nossa vida, de estarmos juntos, cooperando até o final, sendo importantes instrumentos na ferramenta do Evangelho. Certo? Então nós aprendemos hoje sobre Lucas, esse portador da luz, quanto que ele foi importante para entendermos a palavra de Deus. Deus abençoe, até a próxima quarta, tchau! No livro de Atos dos Apóstolos, Lucas, ele era muito culto, tinha muito conhecimento, muito detalhista da palavra e dos fatos narrados. De novo, natos narrados.